Na verdade, a guerra atual, muitos analistas falam que ela aconteceu logo após a Revolução Islâmica. Sim. A guerra sempre esteve. O Saddam foi instrumentalizado, né? Exatamente. Tanto que eles chamam a guerra do Iraque como uma guerra imposta. Os iranianos. Sim, chamam a guerra do Iraque como uma guerra imposta. Quer dizer, não existe mágoa contra o povo iraquiano. Eles sabem que o Saddam foi instrumentalizado para impor essa guerra. Para impor essa guerra. E foi assim, gente. A guerra Irã-Iraque não é qualquer guerra. Foi a maior guerra entre estados do século XX. Matou com mais de 1 milhão de pessoas, a guerra devastou os dois países, essa é que é a verdade. O mundo inteiro apoiou o Iraque contra o Irã, inclusive o Brasil e a União Soviética na época. Né? Com armamentos. Com armamento, com tudo que você pode pensar. A Alemanha forneceu elementos de guerra química para o Iraque, né? Então, assim, foi uma coisa feita para destruir mesmo. A guerra do Iraque contra o Irã, ela foi travada com o mesmo espírito da Alemanha nazista contra os soviéticos em 1941. Era uma guerra de aniquilação. Só que o Irã se uniu em torno disso aí, né? A gente tem que lembrar que o Irã é um país que tem uma tradição guerreira enorme. São 25 séculos aí de tradição. E acabaram prevalecendo no país, mas a guerra foi muito prejudicial. Exatamente, tanto o Iraque quanto essas sanções, tudo isso são formas de guerra, na verdade, contra o Irã. Né? Porque você tem que olhar uma coisa, Nasser, quantas pessoas, por exemplo, no Iraque, vamos pegar o Iraque, que ele é sancionado depois, eu preciso lembrar, o Iraque não foi sancionado porque fez guerra com o Irã. O Iraque foi sancionado porque invadiu o Kuwait. Exatamente. Entendeu? Então, assim... Depois que ele foi desgastado economicamente por conta, o custo da guerra, chegou a hora de pagar a conta, ele não tinha mais caixa. Não, né? não tinha. Eles se autodestruíram. O Saddam foi usado, ele não entendia essas maquinações de imperialismo e ele destruiu o país e a si mesmo. E assim, você quer ver um negócio? Uma coisa que pouca gente fala das sanções, gente. Quem mais é afetado pelas sanções são os velhos e as crianças. Porque, por exemplo, quem é que é mais frágil em termos de doença? É sempre criança e os idosos. E aí alguns medicamentos que deveriam chegar não chegam. É uma forma criminosa de guerra, silenciosa, branca, né, de guerra, que não aparece assim, mas é tão assassina quanto as bombas. O que os Estados Unidos faz com Cuba, com o Irã, né? O que eles estão fazendo com a Rússia, é terrível. São coisas que a gente não observa, a imprensa não fala disso, né? Não tem cenas de aviões fazendo, mas é um genocídio silencioso. Né? São várias armas com o mesmo objetivo de enfraquecer, de atacar uma nação que se opõe, né, ao imperialismo. Agora, mas eu acho uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que isso tem que ser falado. O que o Irã busca, o que eu pude observar, tá? É autossuficiência. Eles querem viver a vida deles. Sim. O que você nota no dia a dia andando, nós tivemos em Teherã, Isfahan, Shiraz, etc. O cara quer levar a vida dele, cara, ele quer viver a vida dele. Quem está atrapalhando, o Irã não saiu de Teherã para ir bombardear Nova York, ao contrário. Então eu acho que a gente tem que pensar nisso aí como brasileiro. Né? É um país querendo viver a sua vida. Como é que. Isso aí, na verdade, era a próxima pergunta. Como é que você viu um país em guerra contra uma das maiores potências do mundo? O povo tá com medo, o povo tá parado, as pessoas estão deixando de fazer as coisas, porque geralmente isso tudo afeta a vida do dia a dia, investimento, construção, passeio, lazer. Você vai para um país em guerra? Eles estão levando a vida deles. Eles estão levando, é impressionante a calma, a tranquilidade, todas as cidades. Olha, quando a gente foi para Lamed, na volta, depois eu fiquei sabendo, uma das pontes foi destruída. Porque qual era o objetivo? O objetivo é o seguinte, a gente sentou com o pessoal e falou, olha, a gente quer ir para o Golfo, a gente quer ver Minab. Minab, para quem não sabe aqui no Brasil, foi uma cidade bombardeada, depois eu preciso falar sobre bombardeios, por mísseis americanos e 168 crianças morreram. Isso foi um trauma gigantesco na sociedade iraniana. Bom, então o que a gente queria? Nós queremos ir para Minab e de lá para o Estreito, filmar tudo isso aí e mostrar para a televisão brasileira. Só que o que aconteceu? No caminho, recomeçou a guerra. E lógico, Nasser, você tem que olhar o seguinte, para as autoridades do Irã,
É um risco muito grande você levar um grupo de 20, 30 jornalistas, que era o caso, e expor uma situação dessa daí. Claro. Então, eu entendo lá, do pessoal falou, não vai dar, nós não vamos conseguir chegar lá, a gente vai visitar La Média, que houve um bombardeio. Quando eles falaram isso aí, eu falei, pô, eles devem estar falando isso aí para agradar a gente, mas não vai ter nada lá. Cara, o que eu vi em La Média? Bicho, não tem descrição. Eles usaram mísseis HIMARS para atacar uma cidade de 30 mil habitantes. A gente chama isso de soft targets, alvo que não tem defesa. Não tinha defesa aérea em La Média. Não tinha unidades nem do exército nem da guarda revolucionária. Era uma cidade de 30 mil habitantes. Morreram 20 pessoas, inclusive crianças, e mais de 100 ficaram feridas. Eu filmei, depois se você quiser você pega os vídeos. A rua toda esburacada por fragmentos de HIMARS. Provavelmente esses disparos vieram do Catar, que fica na mesma latitude ali. E a gente visitou uma quadra de esportes usada por criança, quadra completamente varrida por mísseis HIMARS. Então, assim, o que você nota em La Média? Eu acho que esse ataque foi no primeiro dia, depois da escola de Minab. Eu acho que foi. Eu tenho a data. Porque eles atacaram um ginásio de esporte logo depois da escola. Sim, mas, Nasser, a questão toda é o seguinte, foi um ataque de terror, porque não tinha nada lá. Sim. Não tinha nada. Eu acho que eles queriam testar a reação do Irã e do povo iraniano. Porque geralmente é assim, ó. Você dá uma pancada forte para você ver quanto vai ser a reação. Se o cara vai reagir bem, se não. Então, se ele não reagir muito... Testar em criança de 2 anos de idade. Pois é. Vamos continuar atacando escola. Se não reagirem, se não... Enfim, a gente para por aí. A gente dá uma recuada. Mas foi um engano muito grande. Porque é uma tática... Os iranianos, eles têm assim, um apreço muito grande por crianças, tá, gente? Então você vê muito, é muito comum você ver nas ruas o pai empurrando o carrinho de bebê. É engraçado isso aí. Esse apego que ele tem com criança. Então pegou muito mal. E assim, Nasser, eu sou militar com uma relativa experiência, né? 45 anos no jogo aí. Então você não vem me enganar e dizer que aquilo ali era um alvo militar, porque não é. Não, imagina, não aqui você pegar, atacar uma cidadezinha do interior, imagina o Brasil em guerra, aí você pega uma cidadezinha do interior com 30 mil, e você chega lá e ataca uma escola, um ginásio, pra quê? Então assim, foi uma coisa, eu costumo dizer, pura maldade, que La Média foi a Guernica dos nossos dias. A mesma coisa que os nazistas fizeram em Guernica, os americanos fizeram em La Média, fizeram em Minab. E outros alvos que a gente viu aí também. Então, assim, isso gerou no povo iraniano um sentimento de revolta muito grande. Você concorda que essa guerra está sendo uma guerra de, como é que fala, de testes de armamento, de mísseis, de precisão para comercialização? Não, mas é que tá, cara. Eu acho o seguinte, o que foi que aconteceu? Que é o que está impedindo o Trump de prosseguir a guerra, né? Eu fiz um levantamento ontem, até mostrei, a primeira vez que a gente mostrou foi ontem, depois se quiser eu te mando para vocês os gráficos. Eles tinham 2 munições de precisão que você consegue lançar a longa distância, que é o JASSM e o AGM-109, que é o Tomahawk. Só que o que acontece? Por que eles usam esses mísseis? Porque são mísseis que não expõem os aviões, você consegue disparar de uma distância segura dos radares do Irã. Só que esses mísseis estão acabando. Então, os mísseis e bombas que eles vão usar agora, você precisaria se aproximar muito do Irã. O que chegar perto do Irã vai ser derrubado. Já derrubaram, acho que uns 50, 90 aviões aí. Então, o Trump vai precisar parar por esses 2 fatores. O primeiro fator é que estão acabando as munições de precisão de longo alcance. E segundo também que a Arábia Saudita, Kuwait e Emirados estão chiando, né? Porque eles estão ficando sem instalações de petróleo. Na verdade, eu ouvi um analista político e eu queria perguntar para você o que você acha sobre essa análise, se você concordaria. Isso logo no começo da guerra, na época na Guerra dos 12 Dias. Não, na Guerra dos 39 Dias, desculpa. Ele falou o seguinte, o Irã está preparado para essa guerra. Pode levar até alguns anos. Só que os países do Golfo, se essa guerra demorar por mais de 6 meses, eles vão começar aquela região vai começar a mudar geopoliticamente.
As monarquias vão cair. Por dois fatores. Primeiro, que você não consegue mais exportar petróleo, não vem receita. E segundo, que não entra outros insumos, né? Comida que eles importam, eletrônicos, tudo que você pode pensar. E assim, Nasser, por exemplo, eu tive em Dubai o ano passado, a caminho da Rússia, né? E Dubai, você sabe o que é, um paraíso artificial. E agora tá quebrando, cara. Os hotéis, quem é que vai fazer turismo em Dubai? É só eu que faço cobertura de guerra, né? Então, parece que estão oferecendo 700 euros para os guias aí que trouxerem turismo. Ninguém vai fazer turismo. Só a pessoa que trabalha mesmo com isso, com jornalismo, com cobertura militar, que vai para lá. Porque o Irã ele foi preciso, né? Eles começaram a destruir a estrutura econômica, sem dar um banho de sangue. Não precisaram dar um banho de sangue, foram nos pontos nevrálgicos dessas monarquias aí. Então houve uma pressão muito grande, porque vamos pegar o caso da Arábia Saudita. O MBS, Mohammed bin Salman, ele é um interino, né? Porque ninguém sabe como é que está a situação do pai dele. Então ele sabe que a situação dele, se piorar muito a economia dos sauditas, os outros príncipes vão querer a cabeça dele. Ele sabe disso, ele não é bobo. E então o que eu acho? O pessoal falou, devem ter pressionado muito o Trump nesse sentido, porque não vai dar pra gente. Aí você fala, os exércitos do Golfo. Não dá, né, gente? Os exércitos ali estão mais para guarda de shopping do que para forças armadas. Eles não têm condições de bater de frente com o Irã.